Você precisou parar em um hotel à beira da estrada depois de uma viagem muito cansativa. O hotel pertencia a uma família da cidade. O dono foi bem receptivo ao alugar o quarto. Você finalmente se prepara para tomar um banho, o mais demorado possível. Você se fecha no banheiro, retira suas roupas e entra debaixo do chuveiro. A água quente percorre seu corpo, molha seu cabelo e finalmente você consegue se relaxar. Mas você não percebe quando a porta se abre e contra a luz uma silhueta se aproxima. Não percebe quando a cortina é aberta com violência e a sombra direciona facadas antes mesmo que você perceba quem é o agressor. Quando o trabalho está terminado, o assassino vai embora e seu sangue escorre junto à água, em direção ao ralo. E aí, quando você pensa em terror, o que vem na sua cabeça? Eu sou Rebeca Teles. Eu sou o Lucas Vieira e você está no podcast do Hashtag Observatório. Nesse episódio, a gente vai discutir sobre o cinema de terror. Desde a sua criação, o cinema está associado ao medo. Lembra dos irmãos Lumière, a chegada de um trem em estação? Bom, quando eles exibiram o primeiro filme da história do cinema, muita gente saiu correndo da sala de exibição com medo de ser atropelado pelo trem que se movimentava na tela. Imagina só. A questão é que o filme não tinha nada de assustador, mas as pessoas não estavam preparadas para aquela imersão cinematográfica, por mais primitiva que fosse. Mas o terror mesmo, ele só chegou na boca do povo na década de 1930, que é quando o cinema realmente virou uma indústria comercial completa, a tal Hollywood, né? Quase todas as companhias de cinema começaram a investir pesados no terror, mas quem se destacou mesmo foi a Universal, com seus filmes de monstros considerados hoje clássicos, como o Drácula, o Frankenstein e a Múmia. Ela até mesmo tentou fazer o universo ali expandido, né? É interessante notar, Lucas, que o gênero de terror só surgiu na década de 1930, mas antes disso houveram muitas produções como o próprio Dr. Caligari, que vem do expressionismo alemão, aquela coisa toda, que apresentam elementos genéricos do terror, como a perturbação do cotidiano, a inclusão do fantástico, a batalha entre o bem e o mal e, claro, a invocação do medo, né? Não pode faltar. Será que dá pra ter uma definição exata do que é terror? Olha, ainda está muito complicado para definir o que é terror. Já tem gente falando em pós-terror. Isso porque em 2017, um jornalista da The Guardian, o Stephen Rose, criou o termo ao se referir a uma possível nova era do cinema de terror, com filmes que, segundo ele, fogem desse clichê e dessas convenções tradicionais, né? Esses filmes estariam se afastando dos jump scares, que são aqueles sustos que a gente leva, e além dessas cenas apelativas e sangrentas, né? Para ilustrar o pós-terror, ele citou alguns filmes como Ghost Story, A Bruxa e Ao Cair da Noite. E aí, será que existe mesmo pós-terror? E hoje, para falar desse assunto, a gente trouxe a Bárbara Maria, que vai conversar com o Gabriel Duarte. Ei, gente, sejam bem-vindos. Olá, Oi. gente. Vocês podem se apresentar e nos contar um pouco da relação de vocês com o terror? Putz, podemos. Quem começa? Eu começo. Pode começar, Bárbara? O meu nome é Bárbara Maria, eu formei em Artes e Design e Cinema aqui na UF. E a minha relação com o terror, ela é meio estranha, porque até a época da faculdade, assim, eu não tinha parado pra pensar que o que eu gostava estava enquadrado no campo do terror, porque não é tão clichê assim, tinha em desenho de criança, sabe? Eu gostava muito de assistir Scooby-Doo, desenho da família Addams, Turma do Arrepio, né, que a galera mais velha que viu Manchete vai lembrar. E eu gostava muito dessas coisas, porque de Power Rangers também, né, que eu gosto muito, porque tem um monstro gigante ali. E eu gostava muito dessas coisas justamente porque tinha um monstro. Era uma figura que eu achava carismática, que eu me identificava de alguma forma. E sempre carreguei isso comigo de alguma forma, porque eu nunca parei de assistir essas coisas. Você se identificava com o monstro? Sim. Porque eu achava eles carismáticos, sabe? Mesmo aqueles bobões que não falavam nada, eu ficava assim, não saber, tão fofo. Mas esses filmes, por exemplo, de serial killer e tal, eu tinha muito medo. Eu tava passando na TV, eu desligava a TV e ia viver minha vida, sabe? Mas aí quando chegou na faculdade e tal, a gente não via muito dessa parte, né, dessa temática, mas eu acabei, eu continuei assistindo, né? Então era uma coisa que eu queria colocar no meu trabalho, né, no meu TCC de alguma forma. E aí foi daí que veio. E eu lembro que foi 2015, 2016 mais ou menos, o Cineclube da Facom, ele teve um semestre que era sobre terror, monstro, né? Aí eu vim aqui e assisti alguns encontros porque, legal, tô vendo isso na faculdade, é uma coisa que não é muito discutida, né? Tido como uma coisa, às vezes, mais baixa, inferior e tal. Mas, poxa, tava aqui, sabe?
E eu sempre gosto de falar que a gente tem que ir atrás também do que a grande massa tá assistindo, sabe? Do que tá fora da academia, que é o que ajuda a gente a dialogar mais com as pessoas. Pelo Com menos certeza. eu acredito. E você, Gabriel? Bom, meu nome é Gabriel, eu sou estudante de jornalismo, quase, né, formando aí. Eu, assim como a Bárbara, meu contato com terror acho que vem de muito cedo. Eu era uma criança, apesar de muito medrosa, eu sempre fui muito ligado com histórias de fantasia, e da fantasia pro terror, ela foi um passo muito pequeno. E é a mesma coisa que a Bárbara falou, sempre foi muito uma questão de identificação, assim. Eu lembro, eu tava aqui, a gente tava conversando, tava lembrando de uns filmes que eu curtia muito quando eu era criança, que era tipo O Pequeno Vampiro, Maldição do Halloween, que passava no SBT. E era sempre uma coisa até um pouquinho identitária, assim, porque nesses dois filmes, por exemplo, o protagonista sofria bullying, então, tipo, eu sofria bullying na época, então o terror sempre foi uma catarse, e com o tempo eu fui trazendo o terror pra minha vida até chegar aqui na universidade e trazer ele pra vida acadêmica também. Vocês também faziam festa do pijama só pra assistir filme de terror com os amigos? Porque eu tenho muito essa memória afetiva. Eu fazia pra ver filme da Gêmeas Olsen mesmo. Não, eu tinha muito medo de filmes de terror. Eu só comecei a assistir por influência da minha prima mais velha. Mas você assistia sozinho. Não, no começo não. Até hoje, alguns eu ainda preciso de companhia. Mas eu tinha muito medo de, tipo, tá passando Buffy na TV, eu ter que fechar o olho. Era Buffy, assim, né? De boas. Mas com o tempo eu fui perdendo medo, mais ou menos. E qual que foi seu primeiro contato com o terror, Rebeca? A minha primeira memória é Chuck. Nossa, eu lembro muito. Eu e minha amiga, a gente vendo escondido da minha mãe, porque era, tipo, super tarde que passava no SBT, assim, sabe? E aí eu lembro muito disso. E depois eu tinha que pedir pra ela dormir a semana toda lá em casa, porque eu não ia conseguir dormir. E aí eu ficava vendo minhas Barbies, assim, nossa, será que elas são umas versões femininas de Chuck? Aí eu gostava bastante de Jurassic Park. Nossa, eu sempre amei Jurassic Park. Mas eu acho que a memória, assim, que mais me vem na cabeça quando fala de terror é as lendas urbanas do programa do Gugu. Eu ficava com muito medo. Agora a gente quer saber de vocês, né? É possível ter uma definição exata do que é terror? E quais são os aspectos que definem esse terror? Porque a gente tem uma gama de filmes, né, que tem esses gêneros, toca um pouquinho desse terror, mas a gente às vezes nem chega a considerar como terror mesmo, como o próprio Zumbilândia, né? Que tem toda aquela característica mesmo do trash, mas também tem bastante comédia. E até esses filmes mais do trash mesmo, né, de 1980 e tudo mais, ele tem aquela característica ali da comédia e tal. E, enfim, quais são os aspectos que definem o terror? Eu acho que se a gente tá falando num sentido mercadológico de colocar gênero no filme, é o que a gente tá acostumado, que é o que até vocês já falaram. É o jumpscare, uma casa mal assombrada, é o paranormal. Mas eu acho que no grande espectro das coisas, eu acho que o terror vai muito além disso. Eu acho que o terror é muito uma questão sobre transgressões de normas, sejam elas tanto naturais, tipo um fantasma, um espírito, até sociais, que é o caso tipo, que o Jordan Peele fez com Get Out, que é trazer a discussão do racismo traduzida por uma história de terror. Então acho que no cerne do terror tá essa questão nem é do medo em si, mas do medo dessa transgressão de uma norma. Eu acho que eu até trouxe aqui a primeira pessoa que tentou, uma das primeiras pessoas que tentaram falar o que era o terror, que foi uma escritora da literatura gótica, que é a Anne Radcliffe, e ela falou que tipo, o terror é uma experiência assustadora ligada a uma apreensão, a uma ameaça. E eu acho que, tipo, mesmo que a gente ache que a transgressão é boa, no começo ela é uma ameaça, é um medo, e eu acho que o terror vem disso. Eu acho que é aquilo que te assombra, né, de alguma forma, ou assombra o personagem que tá ali, né? Porque, por exemplo, eu tô lendo o Horror Noir, a Rebeca também, né, tá lendo, e a gente vê umas coisas que, assim, a gente não, às vezes não tinha parado pra pensar naquilo antes, né? Porque o livro comenta do Nascimento de uma Nação, que é um filme que ele não é classificado como um filme de terror, mas e o que aqueles personagens sofrem, sabe? Que eles estão ali sendo ridicularizados, mas
também são vistos como uma ameaça dentro e fora da tela. Isso também não tá falando, assim, de um incômodo, uma coisa que te assombra, mas não é aquela coisa sublime que ela te assombra e ela também te causa um fascínio. Ela só te deixa com medo ali, acuado no seu canto ou querendo fazer você sair do seu canto pra poder ir pra cima de alguma coisa, né? Acho que pra mim seria isso, assim. Eu acho que tem muita questão de tirar a gente daquela zona de conforto, incomodar. Eu acho que o gênero, ele desafia muitos limites que estão na sociedade. Eu li em algum lugar que, enquanto alguns gêneros, como ficção científica, são definidos por cenários ou por elementos narrativos, o terror e a comédia, eles são definidos em torno de respostas que se esperam do público. Então, a comédia, você espera que o público caia na risada. O terror é aquela expectativa de provocar o medo. E o horror e o terror variam muito de pessoa para pessoa, né? Sim. Então, é o que falou, o que me causa desconforto talvez não seja o que te causa desconforto. Então, é muito complicado a gente generalizar isso tudo, né, em uma palavra só e definir uma categoria só para colocar no cinema, para colocar ali na imagem visual que vai causar sensações na gente. No livro, o Horror Nó, tem uma parte que ela fala sobre Jurassic Park. Você chegou nessa parte? Não, ainda não. Parei nos anos 30. Que, tipo assim, Spoiler. quando você fala Jurassic Park, muita gente pode não interpretar como horror, mas muita gente ficou paralisado, enfim. Mas pro público negro ainda tem mais uma questão, porque um dos primeiros personagens e únicos personagem negro, ele morre numa cena super violenta. É o segurança. Não, mentira, eu li isso. Então, exatamente isso. Então, às vezes, é exatamente o que você falou. Pode não te incomodar, mas pode incomodar várias outras pessoas. Então, agora vamos falar de polêmica. No artigo que a gente citou, do Steve Rose, tem uma parte que ele diz: o que acontece quando você vai além dessas convenções engessadas e se aventura na escuridão? O que pode estar surgindo aqui é um novo subgênero, vamos chamá-lo de pós-terror. Baseado nisso, eu quero saber a opinião e a visão de vocês sobre o pós-terror. O que ele representa e o que pode caracterizar como um movimento dentro do gênero. A ideia do pós-horror em si, do pós-horror, pós-terror, não me incomoda. O que me incomoda é que ela tá saindo, ela vem de uma... Eu acho que eu tava lendo uma discussão de uns críticos e até de uns diretores de cinema. O próprio diretor de Hereditário, o Ari Aster, e o diretor de A Bruxa, que realmente foram uns filmes que suscitaram essa discussão. Além de outros, a Jennifer Kent com o Babadook. Eu acho que o pós-terror, essa ideia do pós-terror, vem de uma ideia muito mercadológica. Porque, primeiro que o terror, como a Bárbara falou, sempre teve uma baixa estima cultural. A gente não estuda terror na faculdade de cinema. Você vai estudar na faculdade de cinema expressionismo alemão. Não vai estudar muita coisa além disso. Então, eu acho que como o pós-horror tá tentando se distanciar dessa ideia limitadora que o terror virou, porque para você vender um filme de terror, você quer um filme de terror que te assuste, a audiência já vai entrar no filme de terror querendo ser assustada da maneira normal, tipo um jumpscare, um fantasma, uma casa mal assombrada. Eu acho que a galera fica batendo nessa tecla do pós-horror pra tentar vender um novo tipo de filme que pega do horror e traz pra um ambiente com uma estima cultural maior, que é o que acontece com todos esses filmes. Esses filmes estão... A Bruxa, Corrente do Mal, It Follows, Babadook, eles estão rodando um cenário que há muito tempo não rodavam, que são os festivais de cinema, Get Out chegando no Oscar. Então eu acho que a ideia de ter uma corrente, uma espécie de vanguarda, entre aspas, que tá tentando popularizar um novo jeito de terror, porque eu também não acho que isso seja uma coisa nova. Eu acho que já tem diretores há muito tempo fazendo o que essa galera tá fazendo hoje, mas tentando popularizar isso, eu acho legal, mas o que me incomoda é usar esse pós-horror, e até eu acho que estão surgindo com um novo termo, que é o elevated horror, assim, pra tentar separar uma coisa da outra. Eu acho que não é legal, porque o terror sempre foi um gênero popular, um gênero do mainstream, e eu acho que essa
bater nessa tecla do pós-horror tá meio que trazendo uma erudição pro gênero. Tá querendo enfeitar mais pra poder vender o negócio, né? No vídeo que você tinha mandado pra gente, que é do Entre Planos, inclusive eu adoro esse canal, maravilhoso. Beijo Entre Planos. Nossa, é muito bom. Que fala do... Que ele fala, né, que, por exemplo, o pós-punk, ele pegou a rebeldia do punk, mas ele usa um lirismo que nas letras do punk não tem, né? E pra mim ficou parecendo o seguinte, que... não... Foi um tipo de terror que fez mais sucesso. Mas não quer dizer que os outros tipos estivessem sempre ali. Eles só não estavam sendo vistos, né? Porque uma violência, um susto mais sutil assim, não quer dizer que não é algo que te assusta. Ele só tá sendo contado de forma diferente. Então, eu também discordo desse termo. Concordo com o Gabriel, que é mais enfeite pra poder... Olha só, a gente tá... Terror é legal agora porque a gente tá fazendo desse jeito, mas não acho também que esse termo funciona. Eu acho que é interessante que a própria galera que tá fazendo, o Robert Eggers e o Ari Aster, que dirigiram A Bruxa Hereditária, eles mesmos negam o termo. Então é realmente, aí você vê que é uma coisa externa, assim, é uma galera querendo catalogar esse novo tipo entre aspas, né, de terror que tá surgindo. Agora, Bárbara, você fez um curta documental chamado Pele de Monstro sobre a representação negra no terror, no qual o dispositivo é colocar estudantes da UFJF vendo filmes de terror dos anos 60. Eu queria saber como que surgiu a ideia do filme e quais são as representações falhas quando se trata de personagens negros. Quais são os estereótipos sempre usados? Então, o meu filme, no começo eu não queria colocar estudantes da UF, mas acaba que é o que eu escrevo em todas as sinopses que eu mando para festivais. Eu queria uma galera mais diversa, tanto que eu saí igual uma doida pela UF, parando faxineiro, gente que eu via no ponto de ônibus, os meninos que eu jogava futebol no FaFeed, pra eles poderem assistir o filme. Só que acabou que no dia só tinha estudante, e aí acabou sendo um filme sobre os estudantes da UF falando. E é o seguinte, meu filme, eu considero ele uma vingança artística, porque eu me sentia muito sozinha na minha sala de aula e tal, e às vezes quando você é a única pessoa como você num lugar, você é muito vista, qualquer coisa que você faz fora da curva, ficam lá te crucificando, mas você não é muito ouvida quando você tem algo pra dizer, né? Aí eu tinha que fazer o TCC, eu falei assim, não, é agora. Agora eu vou falar tudo. E aí eu queria passar um filme, não tinha pensado em qual para as pessoas verem, mas eu queria essa temática do monstro. E aí eu queria ver quem que ia se identificar com aquilo. No começo não tava muito pensando em qual questão que eu ia colocar no filme. Só que aí eu comecei a revisitar, né, lembrar essas coisas que eu comentei que eu gostava, e eu ficava tipo assim, cara, o monstro, ele tá... Às vezes ele é bom, mas ele tá sendo perseguido porque as pessoas acham que ele é mau, por causa da aparência dele. Cara, tipo, isso parece muito com a minha vida, sabe? Parece racismo. Aí eu comecei a, né, juntar as duas coisas. Aí eu fiquei pensando no filme, e eu acabei escolhendo esses dos anos 60 por questão de domínio público mesmo. Porque eu ficava pensando, pô, se precisar entrar um trecho no documentário, tem que ser uma coisa que não vai me travar, né? Aí eu escolhi o Noite dos Mortos-Vivos. Por coincidência, não foi pelo personagem ser negro, mas acabou que deu muito certo. Coincidência. Foi coincidência que eu tava, gente, filme com domínio público. Qual é esse? Que eu tinha, tipo, muito pouco tempo pra fazer também, né? Que aí foi tudo da sorte. E o outro que é o Mortos que Matam, que eu acho esse nome horroroso, que é o filme do Vincent Price. Aí eu chamei o pessoal, fiz a sessão lá no estúdio, depois eu dei um questionário para ver se as respostas batiam, né, com o que eu precisava, e fui escolher a galera para fazer a entrevista. Aí fiz a entrevista, o Caio Desidério filmou pra mim, me ajudou pra caramba. Aí depois, né, foi a montagem, tipo, primeira sessão, com um trecho do filme e intercalando. Você pode falar um pouquinho dos filmes pra localizar a galera? Posso, claro. O Noite dos Mortos-Vivos, ele é um filme de 68, que foi feito pelo Jorge Romero, e é sobre uma casa
que tem várias pessoas que elas não se conhecem porque elas estão fugindo do zumbi e elas acabam entrando nessa casa que é o que tem ali no caminho. E aí é a sobrevivência deles ali na casa. Só que eles são muito diferentes, né? E o Mortos que Matam, que é o filme com o Vincent Price, ele é um filme de 64. Eles são de épocas bem próximas, né? Que é o Dr. Morgan, que é um cientista. E ele perdeu a família dele por causa de um vírus que estava assolando a cidade. E ele não pegava nada, porque ele já tinha feito os experimentos lá, tipo, na época que ele estava estudando doença do laboratório, então ele era meio que imune. Aí ele perdeu a família dele e algumas outras pessoas da cidade morreram. Só que o vírus, tipo, ele não matava eles totalmente, eles viravam meio zumbis. Então depois eles saíam da tuba e Só que eles eram super pacíficos, eles queriam viver a vida deles. Os outros personagens, eles estavam querendo matar ele, mas não era porque ele era diferente, era porque eles eram diferentes dele e ele queria, falar assim, não, vou matar essa galera. Então eu acho que mostra muito esses dois lados, né? Aí eu fiz a sessão sem saber direito que filme usar, mas acabei usando os dois e eu acho que casou super com o tema do filme. O estereótipo, né? Uhum. Então, tem o... Eu acho que é muito clichê também, né? Mas o final dos personagens também acaba sendo muito parecido. Pode dar um super spoiler do primeiro filme, porque acho que é importante. Sim. Tem o personagem que é esperto, que é aquele negro esperto, que ele sabe fugir do perigo, né? Que é uma coisa que o Horror Noir comenta também, né? Não tem muitos negros em filmes de terror, porque quando eles veem uma situação de perigo, eles fogem. Eles não ficam ali pra ver o que vai acontecer. Só que no final ele é morto porque, né, ele era diferente. Como os monstros também eram diferentes, e ele acabou morrendo. Tipo, ele tava lá, segurando a arma, lá perto da janela, mas a galera toda que tava do lado de fora sabia que ele não era um zumbi, porque o zumbi não segura a arma e ele foi morto assim mesmo. Ou seja, ele conduziu o filme inteiro, Tentou geral, salvar todo mundo. ajudou geral e no final morreu. No final ele se deu mal, né? Uhum. E o xerife ainda fala, mais um pra fogueira. Tipo assim, é só um... Pra virar estatística, né? E tem uma história que o Jorge Romero, quando ele escreveu o filme, ele queria um personagem mais... meio bronco, assim, sabe? Meio durão. Mas quando ele conheceu o Duane Jones, ele ficou apaixonado. Ele achou ele muito elegante, muito desenvolto e tal, e convidou ele pra fazer o filme. E aí o final acabou sendo mudado porque... década de 60, Estados Unidos, vários negros sendo assassinados. E aí o personagem, ele se relacionava com esse contexto, né? Tem esse estereótipo do personagem, né? Que ele é esperto, mas ele acaba morrendo porque, ele sabe demais. Então ele tem que morrer. E tem o Horror Noir, né? Eu tô batendo muito nessa tecla porque eu tô lendo o livro agora. Mas também comenta isso, que antigamente, principalmente, tinham esses personagens negros que eles estavam lá para ser engraçados. Então, o filme de zumbi, que no começo lá nos Estados Unidos, eles usavam muito o Haiti como cenário, que as pessoas lá têm a pele bem escura, né? Então, dá o contraste com o glóbulo do olho e a cor da pele, né? Então, era aquele personagem que ele ficava de olho arregalado, ele falava uma coisa engraçada, mesmo estando com medo. E então, são esses dois. Ou ele é muito esperto, ou ele é muito bobão. Não tem o E tem meio até termo. a questão do primitivo, né? Tanto que filme de selva sempre tem aquela coisa da fantasia. Da tribo. Da tribo, do voodoo. E também tem aquela outra imagem do negro como predador sexual de mulheres brancas, que acontece no filme do... King Kong. do King Kong. E uma coisa que, assim, eu nunca li isso em nenhum lugar, mas sempre depois que a gente faz as coisas, a gente fica pensando, né? Porque esses filmes que eu usei de base pra fazer o meu filme, eles são filmes meio pós-apocalípticos, assim, mas, tipo, não tem mulheres negras nesses filmes. Aí eu sempre fico pensando, será que elas ajudaram todo mundo e elas ficaram pra trás? Porque, tipo, elas não estão ali, né? Não tem muito. Já dá pra fazer outro filme, né?
Tá, então, falando em produções autorais, o Gabriel também roteirizou e dirigiu o Curta Azar, né, com a participação da Soraya Ravenli, e agora ele está trabalhando no TCC com o filme Se Eu Tivesse um Coração, que é um terror que mistura um pouco do suspense, um pouco do realismo, né? E quando a gente conversa sobre representatividade no cinema, principalmente no cinema de gênero, a gente também trata sobre impactos na sociedade, né? Porque indiretamente é um reflexo da sociedade, do meio que a gente vive, enfim. Como você vê esses impactos do gênero na sociedade e principalmente quando a gente fala sobre realismo no terror? Eu acho que nem é indiretamente. Eu acho que o terror funciona muito diretamente com muitas coisas, até talvez instintos bem primitivos e carnais da gente, porque o terror tá sempre trabalhando muito com questões tabus, assim. E eu acho que ao mesmo tempo que eu acho que não só agora, mas a gente já viu muitos filmes que trabalham com umas ansiedades coletivas, assim, que é o caso do que o John Carpenter fazia, é o caso do que o Jordan Peele tá fazendo. Eu acho que o terror, em sua base, na verdade, às vezes funciona até pra reforçar um discurso normativo e reforçar um discurso dominante. Eu acho que nisso entra o que o terror tem em relação com questões sociais, até não só funcionando como uma alegoria, mas eu acho interessante pensar o terror que a gente consome, às vezes, como reforçando um discurso meio problemático, assim. Eu trouxe até uma frase do Clive Barker, ele é o criador do Hellraiser, e ele também é escritor de vários livros de terror. E ele é um homem assumidamente gay, e eu li uma frase dele outro dia que eu fiquei muito impactado com o que ele disse, porque eu acho que muito da potência do terror que às vezes eu vejo desperdiçada tá nisso. Ele falou que a ficção de terror tende a ser reacionária. Geralmente trata-se de um retorno ao status quo. O monstro é um estranho que deve ser banido do santuário. Mas repetidamente criei, ele no caso, monstros que vieram de fora e que chamam para alguém se juntar a eles no mesmo santuário. Então acho que, tipo, o terror, por muito tempo, ele funciona como quase uma ferramenta moralista, assim, até o que a Bárbara falou, né? E eu acho que o que a gente pode pensar no terror a partir de agora e que eu acho que é o que me anima nessa galera que estão catalogando como pós-horror é justamente que eu acho que tem muita gente pensando nisso, assim, como que a gente pode pegar o terror e meio que despir ele dessas ideias moralistas que estão ali escondidas, veladas dentro do roteiro. E, tipo, isso a gente pode enxergar muito facilmente. Tipo, até um dos clichês mais básicos, assim, que é alguém transando, vem um monstro e mata, assim, né? Tipo, Sim. o monstro matar alguém que tava acabando de transar é basicamente a nossa sociedade moralista que não sabe lidar com sexo, entendeu? É uma manifestação disso. Então, acho interessante a gente pensar como que o terror tá, ao mesmo tempo pode ser trabalhado como uma alegoria, mas também como que o terror tá funcionando nesse outro nível de reforçar essas ideias. E o assassino geralmente é uma figura masculina, né? E sim, E geralmente a vítima é uma mulher. A mulher espertinha, ela também morre. Ela também morre muito cedo nos filmes. sim, tem sempre as Final Girls, né? A espertinha que transa com todo mundo morre e a última, a virginal, que é a santinha. Que é a que fica. Exemplo do patriarcado. Eu queria saber quais clichês vocês não aguentam mais vendo os filmes de terror, assim. Negros morrendo primeiro? Né? eu acho que eu não aguento mais vilões. Os vilões queers, assim, né? Os personagens que são, né, meio que associados com LGBT sendo vilanizados, assim. Apesar de que às vezes é bem catártico ver uma galera LGBT aterrorizando a galera. Até em filme infantil, né? Até- Tipo a Disney. Assim. Eu não aguento mais Meninas isso. Superpoderosas. Eu não aguento mais isso, mas assim, às vezes é um pouquinho catártico, não vou mentir. Mas eu acho que pra mim é isso. Não quero gente negra morrendo hora nenhuma, assim. Chega. Na É. vida real já é ruim o suficiente. Pois é. Pra mim, eu acho que são aquelas mulheres sexualizadas que estão ali só pra mostrar a bunda. Filme com mulher de biquíni. Tipo aqueles piranha, sabe? Acho que pra mim é... Eu acho
acho que pra mim, no geral, tudo que vocês falaram, eu tava pensando um pouquinho de cada um. E eu também tenho me empolgado bastante com esses filmes que tem ganhado esse hype ultimamente, né? Como o Jordan Peele, ou o próprio A Bruxa também. Eu acho que, pra sintetizar minha resposta, eu acho que eu tô mais ansioso pro que tá vindo. E na esperança, né, de ter essas quebras, esses clichês, de tá uma... desses, desses produtos novos, eles serem mais conscientizados, e eles terem sabe, não sei a palavra ideal, me fugiu do vocabulário, mas enfim, Tá mexendo com a cabeça das pessoas, né? isso. É muito legal ver uma rodinha, todo mundo falando sobre nós, discutindo sobre filme de terror, sabendo que é filme de terror e super empolgado com isso. Então, tipo, quando o Jordan Peele veio com Get Out, já foi muito interessante, mas pra mim Us é ainda mais legal porque traz uma protagonista super forte, intensa e, pô, é uma mulher negra, né? Então acho que fica muito mais. Eu acho que o Jordan Peele, assim, sem condições, o que ele faz, assim, o que ele faz eu pago muito pau, assim, porque, primeiro que eu acho que ele tem uma habilidade muito, muito excelente, uma excelência em fazer terror e comédia casarem. Porque o roteiro dos filmes deles estão sempre indo numa comédia rapidinho e voltando para um terror, numa comédia rapidinho. O Us até mais que o Get Out, né? Aquela, tipo, É, aquela família nas férias, o pai meio bobão, então... nossa, aquele personagem do pai é muito bom. Sim, e Mas, ele brinca com esse clichê, né, sim, desses filmes de comédia de Não, férias. ele subverte total o ele subverte clichê. total. E eu acho que o Jordan Peele teve uma cena do Get Out que eu acho que me marcou muito, que, tipo, você tem o filme inteiro, você tem aquele terrorzão, você tem aquele gore, você tem a galera morrendo e o sangue e tal. Mas eu acho que o Get Out, ele tem um momento, assim, que pra mim é o momento de maior terror do filme, que é depois daquilo tudo, assim, spoilers. Depois daquilo tudo que, tipo, todos os personagens estão mortos e a gente tem um protagonista lá e chega o carro da polícia. Nossa. Nossa, E você só, tipo, é, você só Ah, não. Você prende. fica E tipo, isso é, tipo, ah, não. o filme inteiro tá resumido nessa cena, assim, entendeu? Eu acho que o Jordan Peele é um storyteller, assim, genial. E eu Genial. fico muito ansioso pra ver tudo que ele faz, assim. Só queria que ele me adotasse, me chamasse pra tomar um café. Eu acho que essa que a gente estava comentando, né, tipo assim, de mudança, como a gente vê o terror hoje, eu acho que tem muito a ver também, né, claro, qualquer tipo de filme com as questões também que o mundo tem hoje. Porque, por exemplo, antigamente tinha muito filme com gorila gigante, um polvo gigante lá, porque essas estavam descobrindo esses bichos grandes, né? Tipo, a galera tava começando a viajar mais, invenção da fotografia e tudo isso. Aí hoje em dia, com a internet, qualquer coisa que você quer saber, né? Coisa que você não quer saber, né? Você digita lá e você acha. Então, o que vai te assustar não vai ser uma coisa, talvez, tipo, que é tão diferente de você, é mais uma coisa que tá dentro de você ali mesmo, né? Que eu acho que talvez até assuste mais do que um monstro gigante na sua frente, que você vai saber quando ele não estiver ali. E uma outra coisa que você tinha comentado eu não cheguei a assistir o Us ainda, né? Mas que fala da família e tal. Vários personagens negros juntos. Eu acho que a única coisa que eu consigo lembrar antes disso, né? Eu posso estar falando besteira também, mas a única coisa que eu consigo lembrar de antes são aqueles filmes do Black Exploitation, que eram filmes com todos os atores negros, com a equipe negra. E aí, tipo, tinha porque era assim, sabe? Se não, talvez se fosse mais misto, não tivesse. Porque eles tinham essa preocupação, né, de fazer os filmes com o elenco negro, mas isso se estendia aos filmes de terror também, né? Que tem o Blácula, que é o vampiro negro, o Grit, Blácula, Glee. Nossa, muito complicado. Grit, Blácula, Grit, que é a continuação, e o Black Frankenstein também, né? Mas, tipo, se for parar pra pensar, anos 70, 2019, tá um pouco longe. E voltando um pouquinho que você falou dos monstros gigantes e tudo mais, o terror ele tá sempre muito ligado com uma onda de gatilhos que geram esse mesmo na gente, né? O próprio Godzilla, ele foi criado numa época em que o pessoal tava com medo das bombas atômicas, então Uhum. ele acompanha isso. E quando a gente fala, por exemplo, o Ghost Story, que pra mim, é o primeiro momento, quando eu tive o primeiro contato com esse filme, seria um filme de drama, mas ele aqui, em algumas discussões, é considerado como um pós-terror também. Ele fala muito sobre
sobre o luto e esses sentimentos de perda, mas de um lado de quem já foi. Então é muito sobre esses gatilhos atuais, né? Essas ondas que a gente enfrenta frequentemente, né? Sim. Eu acho que o Godzilla é até um caso interessante. Eu nunca nem procurei se alguém fez isso tudo, mas eu acho que alguém já deve ter feito. Porque o Godzilla, ele meio que exemplifica muita coisa, assim, dessa questão de como que o terror funciona. Porque, por exemplo, no filme de terror, você tem um sistema bonitinho que vem uma ameaça externa e acaba, e basicamente o objetivo da trama é eliminar ou neutralizar essa ameaça. E o Godzilla eu acho interessante, pra não falar um pouquinho revoltante, que ele começa como esse monstro alegórico pra questão que o Japão estava vivendo depois da Segunda Guerra. Mas, assim, aí décadas depois você tem uma franquia norte-americana que tenta humanizar o vilão. Sim. Então, acho que, tipo, você percebe como é que tem muitas questões ideológicas funcionando aí no terror, assim. Porque o Godzilla, ele surgiu como essa alegoria super pesada pra anos depois vir um americano e falar, não, mas vamos pegar aqui esse monstrinho e mostrar como que ele é bom e pode funcionar a favor da humanidade. E ele tá aí há muito tempo, né? E a gente Há tá muito falando dele tempo. até hoje. Exato. A última pergunta agora é uma recomendação de vocês sobre o assunto. Então, qualquer dica que vocês tiverem, pode ser filme, livro, documentário, sintam-se à vontade. Eu quero indicar vários filmes. Não, eu primeiro pensei numa comédiazinha muito boba que tem na Netflix, que eu acho que pra quem é interessado em entender os clichês do terror, eu acho que ele faz uma paródia muito legal que chama Final Girls. E aí ele vai trabalhando os clichês do acampamento abandonado, da garota virginal que termina o filme pra matar um monstro. É muito divertido e você meio que aprende a ter um senso crítico, assim, em relação aos filmes de terror. E aí, segundo, que aí já vai pra mais o pós-horror, entre aspas, que é um filme iraniano que chama Garota Sombria Caminha pela Noite, que eu sou extremamente apaixonado por ele. Ele é sobre uma vampira numa cidade deserta no Irã. E é basicamente só ela vagando, literalmente só ela caminhando de noite pela cidade, tendo encontros, assim. E é simplesmente, eu acho maravilhoso. Me tira o fôlego esse filme toda vez que eu vejo. E também pra também não ignorar o nosso terror nacional, tem 2 filmes que eu amo muito, que é o Trabalhar Cansa, do Marco Dutra e da Juliana Rojas. E o Mate-me, por favor, da Anitta Rocha, que é pra quem curte David Lynch, ele é quase um filme lynchiano brasileiro. Anitta Rocha, maravilhosa. Você. Eu quero indicar também o curta Pele de Monstro, da diretora Bárbara Maria. Quem é essa? Gente, eu tava pensando, tem uma coisa que eu queria indicar, mas a pessoa não traz anotação, né? Eu esqueci. Que tem uma quadrinista, eu não vou lembrar o nome dela, que ela é brasileira, ela é negra, tipo assim, ela é mais antiga e tal. E ela escrevia, tipo assim, histórias de terror, né? Mas ela foi apagada com o tempo, né? Gente, eu lembrei o nome. A moça chama Cida Godoy, o nome dela é Maria Aparecida Godoy. E ela escreveu roteiro pra HQ nas décadas de 60 e 70. Eu queria indicar 3 livros, que um é o Horror Noir, né, que a gente tá comentando toda hora, fazendo a divulgação pesada. Aí, Darkside. Darkside, nota a gente. Patrocina aqui, ó. O outro é o Monsters in the Movies, que é do John Landis. Essa edição que eu trouxe, ela já tem um tempo, já tem uns 5 anos que eu comprei, então eu não sei se hoje em dia tem a edição em português. Mas assim, é um livro fácil de achar, mas não é um livro barato, né? Porque a gente tem esse problema também, as coisas não são muito faladas e a gente vai atrás, o livro custa R$1 milhão, não dá. E o outro é um livro de artes mesmo, mas eu acho que tem a ver, na época que eu fiz a parte teórica do meu TCC, eu usei ele também de base, que é o História da Feiura, que é do Humberto Eco, porque ele fala também justamente dessas coisas são feias, que a gente considera feia, né, que incomoda a gente, por quê? E ele fala muito de história da arte, mas ele usa outros elementos, tipo cinema, dá exemplo até do filme da Branca de Neve, fala de moda, fala de música, de várias coisas, é um livro bem interessante. Agora, para finalizar, né, com as nossas indicações, pode começar, Rebeca. Eu quero indicar um podcast que chama Falecast, sobre cinema. Tem um episódio específico sobre pós-terror. É muito interessante, mas eles têm outros
sobre outros assuntos bem atuais e eles têm muito repertório, é bem legal. Inclusive, ele é da Rádio Estudantil de BH, né? Nem sabia disso. Ele é bem interessante. Não tenho certeza, mas pelo que eu vi alguns episódios e pelo que eu fui pegando ali, entre linhas, eu acho que é. Eu achei isso bem legal. Legal. E tem um canal também no YouTube sobre cinema Entre Planos, que eu tirei muita informação de lá, então acho que vale a pena dar uma olhada. E eu vou indicar uma série que não é exatamente terror, mas é sobre serial killers. Vocês já repararam que a maioria dos serial killers são homens? Então assistam Killing Eve, porque a serial killer é uma mulher. É uma série super legal. Puxa, não sei de que canal é, mas vocês encontram fácil. É uma coisa meio gato e rato, assim, entre duas mulheres. Uma é serial killer e a outra, ela trabalha para o governo britânico. E aí uma persegue a outra, só que uma admira a outra. E elas estão em pontos opostos, né, da sociedade. Então é muito interessante. A dica que eu tenho pra dar é o filme nacional também, ele chama As Boas Maneiras. Eu achei ele muito legal de assistir e achei legal a forma que ele conta a história, né? E É Esse maravilhoso. filme é maravilhoso. Então, para terminar esse episódio, eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois, Bárbara e Gabriel. Muito obrigada, gente. Foi Obrigado. ótimo. obrigado, foi um eu que prazer ter agradeço. vocês aqui e essa conversa foi bacana. Foi ótimo. Agradecer também a orientadora do Observatório, Gabriela Borges, a Dayana Sigiliano, que também nos ajudou estruturando a temporada, ao Paulo Medeiros e ao Ricardo Souza pela produção. E por último, mas nem um pouco menos importante, o Gabriel Teles pela edição. Valeu, galera! E para conhecer mais projetos do Observatório, visita a gente lá no site observatoriodoaudiovisual.com.br e siga a gente nas redes sociais também. Você confere este e outros episódios dessa temporada e de outras temporadas também no Spotify e no YouTube. Até a próxima, gente!